Glória a Deus. Bendiciones, amados hermanos, que estamos aí conectados. Los que se vão conectar mais tarde. É um gosto estar aqui uma vez mais, trazer essa palavra do Senhor para bendecir tu vida, para bendecir tu casa, para bendecir tu família. E o Senhor é um Deus tremendo, de bueno. Amém? Independente das circunstâncias que estamos vivendo, e o Senhor está pendente de nós outros, não nos abandona, não nos deixa solos, aunque às vezes nos sentimos solos, verdade? Frente às circunstâncias, pero Ele está presente em nossas vidas em todos os dias. Não lo vemos, pero lo sentimos. Amém? Assim que prepara tu coração nessa manhã. Deus tem uma palavra especificamente para as mamás, bueno, para os padres também, varones, verdade? Nessa manhã amanheci meditando, hermanos, em la situação da família, né? Em la situação de famílias que se encontram com problemas sérios em la criança de seus filhos, problemas sérios em la administração do hogar a causa de hijos que às vezes são conhecidos como hijos problemáticos, verdade? Hijos que quizá nasceram em um hogar com muito amor, com muito carinho, pero com o passo do tempo foram crescendo e foram caminhando em direção a coisas que não eram as coisas que os papás queriam para eles, verdade? Nós vemos uma juventude hoje dia muito afetada e muito perseguida por as coisas do mundo, por pecados, por vícios, enfim, toda sorte de coisas malas, verdade? Nós outros vemos neste mundo, e isso se vem ponendo cada vez pior. Anos atrás não existia tanta situação desastrosas em nossas famílias, verdade? Os filhos cresciam, eram obedientes, obedeciam seus padres, los honravam e todo, cresciam, estudavam que tinha que estudar ou não, pero enfim, eram gente de bem, verdade? Pero com a questão das drogas e todo o demais, o mundo se vem deteriorando em seus valores e princípios, vem perdendo muita coisa. Do tempo de nossos abuelos, todo era diferente. Hoje em dia a coisa está muito difícil. A pessoa tem um filho, uma hija, pero não sabe o que vai ser o futuro desse ninho, dessa ninha. Criam e cuidam e instruem com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho, pero você não sabe o que vai passar. É quase como na loteria, verdade? Se bem é certo, os padres têm sonhos, anhelos tremendos para seus filhos, verdade? Pero o mundo é o mundo, e o mundo está aí e atrapa nossos filhos em los vícios, em la violência, em la mundanidade, enfim, um sinfim de coisas, em valores distorcionados, verdade? Princípios não aprendidos em la casa, em la família, e são levados, e as mamás sofrem, os padres sofrem muito com ninhos que às vezes são dados como mortos em vida, verdade? São ninhos que perderam a direção, deixaram os estudos, estudaram quizás hasta a escola, ou começaram o cole e nunca terminaram, porque a droga, porque as fiestas, porque a novia, porque mulheres, porque... Me refiro aos varonesitos, aos varones, verdade? Ou se hicieron de uma companheira e já estão em segunda, terceira relação, já têm filhos. E as niñas também, muchachitas de 9, 10 anos, a mamãe e o papá todavia têm o controle, estão na escola. Mas depois que se vai ao cole, como que esse controle se perde um pouco? Porque esses ninhos já se sentem adolescentes, se sentem adultos, verdade? Estão em um processo, mas se sentem adultos. E aí vem toda a influência dos companheiros do cole, a moda e todo. As primeiras experiências com noviazgo, com bebida alcoólica, às vezes. Alguns, evidentemente, já traem desde sua casa
algumas experiências, verdade? Porque quizá han aprendido desses mesmos padres. Às vezes há padres com a vida totalmente desordenada, verdade? Famílias desordenadas, famílias disfuncionais, digamos assim. Então, se os niños às vezes crescem nesse ambiente de violência doméstica, de traição, de falta de respeito entre os cônjuges, e os niños vão aprendendo, vão vivendo todo isso, e fatalmente isso vai afetar a eles quando cresçam. É fatal, irmãos, não há como ir disto. Esses niños serão afetados com traumas, com situações, em sua personalidade está sendo formada, verdade? 4, 5, 6, 7 anos, a personalidade está sendo formada todavia. E esses niños, às vezes, estão presenciando violência, presenciando um papá borracho, um irmão maior drogado, uma irmã perdida, uma mamã irresponsável, enfim, toda sorte de coisas. Uma família disfuncional e desordenada é uma escola negativa para os próprios filhos, verdade? Bom, esses niños vão crescer e fatalmente serão levados a ser coisas que realmente lhes vai causar dolor a seus padres mais tarde. Quão bom e quão interessante é que os padres caminhem com Deus, entreguem sua vida a Jesus, verdade? E mantenham a criança de seus filhos e mantenham seu hogar, sua casa, bajo os princípios bíblicos, verdade? Para que os niños tenham por lo menos uma direção. Evidentemente, a palavra disse que devemos instruir os niños no caminho que devem andar. E já quando cresçam, verdade? Aunque suceda coisa que se vayam, porque a sociedade, o mundo, pero sempre a semente da palavra vai estar em eles, verdade? E podem regressar pronto e vai haver sempre princípios que vão estar hablando em seus corações, não vão perder-se de todo. Ou que se perdam, pero sempre há a esperança de que regressem aos caminhos do Senhor, verdade? Isso pode acontecer. Eu meditava, irmãos, analisando toda essa situação, verdade? De las mamás que sofrem a causa de seus filhos, por distintas situações, verdade? E então se meditava em isso e veia a palavra em um livro de Lucas, capítulo 17. Capítulo 7, perdão, quero ler algo aqui. Porque quando leio isso nessa manhã, me vi nesse pensamento, essa ideia de trazer uma palavra a los padres. Amém? A palavra diz em Lucas capítulo 7, versículo 11. Habla de Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Disse que aconteceu depois que ele iba a la ciudad que se llama Naín, e iban com ele muitos de seus discípulos e uma gran multitud. Quando chegou cerca de la puerta de la ciudad, é aqui que levavam a enterrar a um defunto, hijo único de sua madre, la qual era viuda, e havia com ela muita gente de la ciudad. Imagine-se os termos. Que situação triste, verdade? Uma mamã viúva com um hijo único, verdade? E esse hijo único vem a falecer, verdade? Não diz a Bíblia por que faleceu, talvez por alguma enfermidade, não explica claramente isto. Pero lo que está claro é que esse muchacho muere, verdade? E a mamã já era sola por ser viúva, agora com um ninho está mais sola todavia. Me imagino eu, irmãos, a Bíblia não diz a idade desse ninho, quizá tuviera aí, foram adolescente, quizá foram jovem, verdade? Quizá era um jovem que ajudava sua mamãe em seus quehaceres de la casa, trabalhava, ajudava a suplir para os gastos da casa, o pressuposto familiar, ele era partícipe de todo isso, não sei como era isso, pode ser que sim, verdade que sim. Lo que sei é que essa mamãe chorava, porque a palavra disse que quando o Senhor la viu, se compadeceu de ela e lhe dijo, no chores. Amém? É difícil, irmãos, dizer a uma mamã, verdade, vendo seu filho morto,
dizer a sua mamã, não chores, não chores, verdade? É muito difícil. Só Jesus pode dizer isso, é verdade que sim. Só ele, porque ele sabia o que ia, sabia o que ele podia ser, que havia poder em ele para devolver a vida a esse jovem, verdade? A esse ninho, não sei, jovem, era jovem, disse a palavra, verdade? Nós não podemos dizer isso, verdade que sim? Como vamos a uma vela e dizer, mamãe, não chores, não é verdade? Esse é um momento de dolor, de profundo dolor, de duelo, de um sentimento que rompe o coração de uma mamã, despedaça a alma de uma mamã quando perde um filho, verdade? Sofrem porque esse filho saiu de ela, foi engendrado em seu ventre, verdade? Então é um pedaço de ela que se vai, é natural. Pero há muertes, evidentemente, esse aqui estava morto mesmo. Pero há muertes, outros tipos de muerte que nós outros vemos hoje dia. E muitas mamás, hermanos, veem seus filhos como que estando mortos em vida, verdade? Porque se perderam, se descarriaram, andam em malos passos, verdade? Ou seja, já não têm mais uma relação de filho com madre, madre com filho, aquela relação se rompeu, está rota aquela relação de amistade, de companheirismo, de comunhão familiar, tudo aquilo se rompeu porque o ninho está perdido. Muitas vezes passam anos fora de casa, se vão os adolescentes e jovens, se vão de la casa detrás de seus sonhos, que não são sonhos de progressar e crescer na vida, senão são desejos mundanos, se vão por las drogas, às vezes vão a viverem na calle, verdade? Nas grandes cidades, você passa nas calles, quantas jovens estão aí, tirados em el barro, em las aceras de las grandes cidades, olhando cocaína, fumando droga, tomando guaro, prostituindo-se, verdade? Sendo violentados, humilhados, sofrendo todo tipo de violência por la dependência química de la droga, verdade? E por la dependência de la droga, esses jovens se sujeitam a qualquer coisa, se sometem a qualquer coisa, a todo tipo de violência contra seu mesmo corpo, contra sua alma, enfim, verdade? São tremendamente violentados em sua humanidade, por la dependência, já seja da droga, já seja da bebida alcoólica. Às vezes estão metidos em uma relação, verdade? Uma relação emocional que é totalmente destrutiva, um sentimento destrutivo, e quedam aí encadenados em aquilo, aprisionados em uma relação, às vezes, de pleitos, de violência, verdade? Uma relação doentia, e as mamãs e os papás sofrem por isso. Às vezes as jovencitas, adolescentes, muito jovencitas, já se hacen de um novio, e já sua alma já está amarrada, atada em um sentimento que os papás estão vendo que não vai ser boa coisa, que não vai resultar em nada bueno, pero cuesta fazer com que esses... Momento, irmão. Cuesta fazer com que esses jovens, depois que a alma está atrapada em um sentimento, em uma paixão juvenil, dificilmente um papai ou uma mamã, através de conselho, pode fazê-los volver de suas ideias. É muito difícil, irmãos. Por isso é necessário cuidar com muito carinho e amor às jovencitas, às adolescentes da casa, verdade? Especificamente quando se vão ao cole. Aí é tremendo, é um tempo muito perigoso para a adolescência. Porque as primeiras experiências, diga-se, negativas de sua vida, não vão a ter aí. E experiências com cigarrilho, com drogas, com sexo, verdade? Com noviazgos, verdade? Com bebidas alcoólicas, enfim, de todo tipo de coisa vão aprender aí, nesse ambiente, verdade? E aí dão liberdade a todo tipo de coisas equivocadas, e as mamás sofrem, os papás sofrem. E o caso desse muchacho estava morto, verdade? Pero disse o Senhor, não chores. Disse, acercando-se, tocou o féretro, e os que levavam se detuvieram, e dijo, jovem, a ti te digo, levanta-te. Amém?
Glória a Deus, mamã que me está escutando nesta manhã. O Senhor disse a tu hijo, o Senhor disse a ti especificamente, levanta-te, mamã, já não chores. Consagra tu hijo a Deus, consagra tu hijo a Jesus. Ponga tus rodilhas, dobra tus rodilhas e ora por ele, intercede por tu hijo, porque muitas vezes as mamás, os papás não sabem o que fazer, não têm uma relação com Deus, eles mesmos não têm uma relação com Deus, então não sabem o que fazer quando um ninho se perde, anda descarriado, alejado da família, em rebelião dentro de casa, às vezes, hijos que às vezes gritam com seus padres, incluso golpeiam as suas madres e padres, verdade? Se quitam coisas da casa, roubam coisas da casa com tal de suprir uma necessidade de um vício, ou pagar um narco que deve plata para eles, enfim, situações que estão aí, padres que não têm segurança em sua mesma casa, porque seus filhos estão totalmente transtornados, irmãos, a causa de vícios e todo tipo de coisas, verdade? Pero o Senhor te disse nessa manhã, hazlo como essa mulher escutou a Jesus, se detuvo, porque iam em caminho ao panteão, a sepultar esse ninho, verdade? E o Senhor los interpôs no caminho deles e disse a ela, não chores, verdade? E disse que deu na ordem esse jovem, a ti te digo, levanta-te. Eu quero declarar uma palavra a tu hijo, a tu hija que ha sido motivo de dolor de cabeça para você, motivo de aflição e desesperação em coração da mamãe e do papá que me escute nesta manhã. Eu te quero dizer a esse jovem, esta jovem, levanta-te, porque o Senhor te dá uma ordem nessa manhã, que tu te levantes, que tu saias da ceniza do povo, del lamaçal de pecado e de vícios, e vuelve-te a los caminhos do Senhor, vuelve a tu casa, em nome de Jesus. Disse que o Senhor então se incorporou o que havia morto e começou a falar e lo deu a sua madre. Amém? Devolveu seu filho a sua madre. Que tremendo, irmãos. Na Bíblia há vários passagens de padres que levaram seus filhos, ou pelo menos invitaram a Jesus a ir a ver seus filhos que estavam em condição difícil. Jairo, em Marcos capítulo 5, também é uma história semelhante, verdade? A ninha de Jairo estava enferma e Jairo foi a buscar Jesus. Jairo era um centurião, era um homem que quizá nem tinha grande relação com Deus, verdade? Pero tinha uma necessidade dentro de casa. Quantos padres têm extrema necessidade dentro de suas casas a causa de seus filhos? Pero o que menos fazem é buscar de Deus, irmãos. Às vezes os padres estão mais descarriados que os próprios filhos. Às vezes o papá é aquele que causa uma influência negativa dentro de casa, verdade? Há papás, homens, varones, irmãos, que passam toda uma vida de vícios, de guaro, de juegos, de andar em festas, em mundanidade, em ser irresponsável com suas casas, em tratar mal as suas esposas, verdade? Com violência, com humilhações e todo tipo de coisa. E esses jovens vão crescendo, vendo aquilo, essa adolescência vem e já entra a rebelião e a rebeldia. Então, se aquele pleito diário dentro de suas casas, ou seja, os filhos estão perdidos e os papás mais perdidos todavia, nadie busca de Deus, nadie tem uma relação com Deus, a casa e o hogar está um derrumbe total, uma destruição total. Pero, quando Jesus entra em uma casa como essa, irmão, Jesus cambia, transforma todo. Diz que Jairo tinha uma necessidade também. Sua hija estava para morrer, verdade? Diz em Marcos capítulo 5. Sabemos a história que uma mulher enferma com fluxo de sangue se interpõe no caminho e Jesus la sana ela primeiro. Mientras tanto, Jairo está esperando a oportunidade que Jesus vá à casa dele, verdade? Porque chega um momento que os que acompanhavam a Jairo diziam, já não moleste mais o maestro, já tu ninha está morta já não tem mais que molestar, tranquilo. E muitas vezes escutamos isso de parentes nossos, de vecinos, de gente da comunidade, que dizem, tu hijo já não há mais como, tu hija já está perdida, não há como recuperar mais. E às vezes, irmãos, infelizmente, devemos
admitir que às vezes há casos que são sem volta. Eu digo uma coisa para você, meu irmão amado. Tome sempre o cuidado que teus filhos não se metam em drogas. Porque a droga pode ser um caminho sem volta. Pode ser um caminho sem volta. Muitos são aqueles que não voltam depois de meter-se nessa experiência. Empeça com uma experiência, às vezes com um cigarrilho, que é uma droga liberada, é verdade que sim. Com cigarrilho, com uma pastilha, em um vaso de cerveja ou de guarro, alguma coisa, algo que lhe deixa aí meio alegrito por um momento, quizá motivado por seus companheiros de escola, de cole, para ter alguma experiência diferente. E empeçam assim, irmãos. A título de curiosidade empeçam eles. E por lá curiosidade vão indo, e o vício, e aquilo são químicos que vão tomando conta do corpo, se metem na sangue e generam uma dependência, uma narcodependência, uma dependência química. Então, muitos são os jovens que você vê nas cidades que verdadeiramente não há volta atrás. Muitos, por as drogas, se metem em depressão, entram em profunda depressão, irmãos, e se quitam sua própria vida, ou seja, um caminho sem volta. Alguns logram volver a endereçar-se outra vez, alguns vão para a igreja, conhecem de Deus, entram em um programa de restauração, de recuperação em alguma clínica, enfim, são recuperados. Pero muitos não são recuperados. É caminho sem volta, irmãos. Para alguns é caminho sem volta. E nesse tempo que eu estou aqui em Costa Rica, he visto muitos jovens perder sua vida. Já seja porque se quitaram na própria vida, já seja em um acidente de carro, de moto, porque um drogado faz um montão de louqueiras por aí. E o jovem, destemido, sem medo, drogado, é valiente para fazer qualquer coisa. Às vezes se metem em pleitos, às vezes andam em malos passos, com roubos, assaltos. Alguns estão presos em uma cárcere e às vezes morrem na mesma cárcere. Por quê? Onde começou todo isso? Bueno, quando começaram a ter experiências com drogas. Amém? Pero antes de isso, algumas experiências vividas em seu hogar. Algumas experiências que não foram buenas, porque tinham um espelho, uma escola dentro de suas casas que não era boa. Quizá por a criança que tiveram, por o exemplo que lhe deram seus papás ou seus familiares, verdade? Gente desordenada, gente de vícios, de andar fazendo coisas equivocadas, e os ninhos vão crescendo e aprendendo, e os papás dizem, ai Deus mío, onde foi que errei? Onde foi que me equivoquei comigo? Haga um exame de consciência e vê o que existe antes, verdade? Quando o ninho era pequenito, quizá golpeava tua esposa, quizá a mulher era rebelde com o marido, hacía de la suya com seu marido, e os ninhos estão crescendo nesse ambiente, irmãos. Então, se todo está cooperando para que quando crescer, vá repetir o mesmo patrão de seus padres. E o mesmo patrão, o papá que é borracho, que anda em juegos, que é arrugador, gasta plata, despilfarra os recursos que deveriam ser para bendecir sua casa, Leoninho vai seguir o mesmo patrão, os varoncitos, muitos vão seguir o mesmo patrão de papá, verdade? Porque às vezes o mesmo papá, eles conduzem seus filhos a tomar, lhe dão o primeiro cigarrilho, ou seja, naquele vacilão, tome, hijo, não passa nada em uma festa familiar, e aquilo vai, amém? Sem contar, claro, a influência do diabo na vida das pessoas que vêm para roubar, matar e destruir, amém? Jairo tinha esse problema, um outro que foi levar, tinha um problema de morte dentro de sua casa, a mulher sirofenícia, verdade? Está em Mateus capítulo 15, essa mulher também, o problema dessa mulher também era um problema grave, verdade? Qual era o problema dele? Sua hija estava atormentada de um demônio. Imagine-se os termos. Sua hija. Disse, capítulo 15 de Mateus, versículo 21, disse, saliendo Jesús de ali, se foi a la região de Tiro e Sidom. E aqui uma mulher cananeia que havia salido de aquela região, clamava dizendo-lhe, Senhor, Hijo de Davi,
tem misericórdia de mim. Mi hija es gravemente atormentada por um demônio. Está entendendo, irmãos? Muitas situações que sucedem em nossas casas, irmãos. É isso aqui, ó. Os demônios se aproveitam de nossas debilidades, as debilidades humanas. Amém? Um ambiente familiar de pleito, de violência doméstica, de guarda, de pessoas viciadas dentro de casa, de idolatria, né? Pessoas fazem bruxerias dentro de suas mesmas casas, irmãos, verdade? E consagram seus filhos a demônios, verdade? E consagram seus filhos ao santo não sei que tal, ao espírito não sei blá blá blá. Então, todo isso são portas abertas para que os demônios se metam. E às vezes possuem os corpos de los seres humanos, porque se metem nas mentes e influenciam e levam a pessoa a fazer coisas tremendas. Aqui está dizendo que esta hija desta mulher era gravemente atormentada. Verdade que sim? Não sabemos por quê, mas era gravemente atormentada, irmãos. Quantos são os jovens que às vezes não recebem na igreja e começam a caminhar com Deus e são liberados de demônios, irmãos, liberados de demônios. E às vezes esses espíritos se metem por X razões, já seja por violência, já seja porque han sido violados, e por aí é na porta aberta onde os demônios se metem, verdade? E fatalmente um ninho, uma ninha violada, tocada, manuseada quando pequeno, vai crescer com desordens na área sexual, há depravações que vão acometer na mente desse ninho, desse jovem depois quando cresça, vai ser violento, quizá vai pender para o lado do homossexualismo, lesbianismo, enfim, todos esses desordens na área sexual vão afetar de uma maneira ou outra a este ninho quando crescer, irmãos. Você pode ver, vá na zona de Meretrício, haga uma entrevista às mulheres que vivem de prostituição, ou homens também que vivem de prostituição. Em grande parte deles te vão a dizer que quando ninhos sofriam violência doméstica, sofriam violência sexual, ou eram toqueteados, ou eram manuseados, violentados, às vezes por seus mesmos padres, ou padrastos, ou madrastas, ou primo, ou tio, ou vecino, não sei. Quantos desordens em nossa família há, irmãos, verdade? E que às vezes hacemos a vista gorda, não vemos nada, tranquilo, não estou sabendo de nada, pelas coisas que estão sucedendo aí. Esses ninhos vão crescer, e um dia quando cresçam, já vêm carregados com toda uma suerte de desordens em sua alma, em sua mente, em seu caráter, verdade? Que já cresceu totalmente desordenado, uma personalidade, às vezes que é doble, muitas vezes doble personalidade. Então, esta mulher tinha um grande problema em sua casa, porque sua hija era gravemente atormentada de um demônio. Amém? Irmãos, quando recebemos jovens, como disse a vocês, e levamos esses jovens a um discipulado, a um processo de discipulado, verdade? De liberação, verdadeiramente, alguns manifestam demônios. Saem demônios desses jovens, irmãos, que han estado perdidos, confundidos em vícios, em toda sorte de coisas. De los adultos também, de los jovens também. Aqui é um exemplo, e há muitos outros aí, irmãos. Quão necessário é que, em primeiro lugar, os padres consagrem seus filhos ao Senhor Jesus. Pero não é o consagrar apenas de levar à igreja e apresentar o ninho quando nasce, porque isso as pessoas lo hacen. Aqui em Costa Rica dizem que se não apresentam um ninho à igreja, esse ninho cresce como um animalito, assim dizem, verdade? Um pagano, animalito que não tem nenhuma relação com Deus. Então, religiosamente, tem que ir à igreja e apresentar ao pastor, ou ao cura, ao sacerdote, alguma coisa assim. Se é católico, vai e bautiza, verdade? Pero se é cristiano, ou de família cristiana, vá a uma igreja cristiana e apresenta, e o pastor tem que apresentar aquele ninho a Deus. Bueno, está bem, consagramos a Deus. Pero depois de aí, nunca mais a gente volta à igreja. E seguem com suas vidas desordenadas, seguem com suas violências domésticas, com
com os problemas em seus hogares, desordenados, desmantelados, famílias, mulheres que se divorciaram, ou o marido se foi e já estão na terceira, quarta relação, já 3 ou 4 companheiros han tenido, já têm filhos vários em la casa, cada um de um padre diferente, ou seja, desordem, esses ninhos vão crescendo com tudo isso, irmãos. E evidentemente, quando entram na adolescência, já começam a dar sinais de que algo errado estuvo ali atrás, que problemas enfrentaram ali atrás. E os papás e as mamães não sabem o que fazer, não sabem por que esse ninho saiu dessa maneira, pero bueno, basta ver o histórico familiar e nos damos conta de onde vem todos esses tipos de problema, amém? Essa mulher sirofenícia tinha um grande problema. Quizá tu tienes problemas também com seus filhos em tu casa, metidos em drogas, metidos em pandilhas, em grupitos que se vão por aí e passam dias fora de casa, às vezes vivem anos fora de casa, verdade? Tu não tens mais controle sobre eles, não tens mais sequer alguma referência de saber onde estão, alguma notícia, simplesmente estão mortos, digamos assim, verdade? Como se tuvieran muertos, pero sí lo estão em vida. A palavra nessa manhã é para ti, mamãe, é para ti, papá. Em primeiro lugar, haga uma reflexão e busca a maneira de ordenar tu vida delante de Deus. Amém? E quizá você me vá dizer alguns, pero pastor Pedro, eu estou na igreja, eu sempre caminhei na igreja, sou uma obreira em minha igreja, sou servidor na igreja do Senhor e meu filho anda dessa maneira. Bueno, hermanos, então, já que você é obreira, já que você é mulher ou homem de Deus, gaste tempo em oração, consagre mais e mais tu vida a Deus, e em oração vá quebrantando essas fortalezas, vá quebrantando todas essas situações e esses espíritos que se han apoderado de tus filhos, verdade? E que lo têm aí em um mundo perdido, para que o Senhor tenha misericórdia, como essa mulher foi delante do Senhor e o primeiro que dijo, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Que o Senhor estenda sua misericórdia sobre ti, pero também sobre tus filhos que estão perdidos. Amém? Glória a Deus. É tremendo, hermanos. Duele, às vezes uno vê a situação das famílias. Eu atendo muitas pessoas, muitas famílias como pastor, uno vê de todo, verdade? Toda suerte de coisas. E uno vê o dolor das mamás. As mulheres sofrem mais que os varones em isso, porque, claro, é natural. E é triste ver as mamás como sofrem, porque han dado muito amor, muito carinho a seus filhos, a suas filhas principalmente, e às vezes as adolescentes com 12, 13 anos já estão tendo suas relações sexuais, às vezes estão embaraçadas, saem do cole, deixam os estudos, enfim, todo tipo de coisa. E às vezes uno vai conversar e vai passar por um discipulado, com uma liberação, se dá conta uno que a mamã também venia desse mesmo trasfondo, a mamã também foi desordenada quando jovem, saiu de casa, era rebelde com seus padres, e a hija está apenas repetindo um patrão que já vem de atrás, está repetindo a experiência que a mamã também viveu ali atrás. Então, sabe, isso vem. Então, quão necessário é que nós outros, padre, você que é padre e madre, ordena a tua vida, consagra a tua vida ao Senhor e consagra tus filhos a Ele. Hoje dia é uma loteria ter filhos, irmãos. Loteria no sentido de não saber o que vai ser no futuro, verdade? Porque o pecado, o mundo, a droga, a violência, a vida desordenada não atrapa apenas as famílias de pobres. Há ricos, há gente com muito dinheiro, com possessões. Eu venho da cidade de São Paulo, Brasil, allá em um lugar chamado Cracolândia, em puro centro de São Paulo. É como se fosse uma cidade dentro de uma outra cidade. Uma cidade de plásticos, dessas bolsas negras de plástico, uma cidade em meio à cidade, drogados, prostituídos, perdidos, sucios em meio ao barro. É como uma cidade de drogadição, irmãos. É isso aí. Ali que se compra, se vende drogas, se mata, se muere, se qualquer coisa se assalta. Era um desordem aqui em São José, aí em Passo de la Vaca, São José. Você sai de la Terminal 710 e vai passando, você vê situação tremenda.
prostituição, droga, uma promiscuidade em meia cali, sucedar, de todo aí. Em São José é isso aqui, em São Paulo, Brasil, é caso que uma grande cidade, miles de pessoas, e você vê jovens de famílias com possessões, hermano, famílias que têm plata, jovens e pessoas que falam 2, 3 idiomas, gente com cursos universitários, com título universitário, gente que trabalhava em grandes empresas, verdade? Que falam 2, 3 idiomas. Conosco, eu vi aí doutores, gente aí, advogados, licenciados aí, metidos, perdidos em la droga, olhando o crack, a cocaína, a dependência tremenda, irmãos. Verdade? E alguns não saem de aí, não saem. E não querem sair. Aunque os governos e muitas igrejas fazem trabalho, aí eu mesmo fui fazer trabalho um tempo aí, e é triste, uno sai daí, emocional de uno sai quebrantado desse lugar ao ver a situação dessas pessoas. E muitas jovencitas, se vê aí, menores de idade e jovencitos, e seus papás, às vezes nem sabem que estão metidos aí. Alguns são dados como mortos já, pero aí estão metidos, verdade? E evidentemente que muitos não saem com vida daí, não saem com vida. Então, se haga um exame de consciência nessa manhã, escudrinha tua vida, vê como está tua vida, mamã, papá, vê como está a criança de tus filhos, verdade? Tratem de ordenar sua vida como cônjuges, primeiramente, amém? Porque seus filhos são pequenitos e tu diz, não sabem nada, não entendem nada, não. Desde o ventre, os ninhos já recebem sentimentos, são afetados em seus sentimentos, situações que sucedem exteriormente, afeta eles estando no ventre de suas mamás. E isso é muito claro, a ciência já prova isso, já comprova isso. Então, se quanto mais depois de pequenos, nascidos, 1, 2, 3, 5 anos, vendo toda sorte de desordens na casa, evidentemente que isso se vai refletir depois quando cresçam. E quando vem na adolescência, já você não tem mais controle. Entrega tua vida a Cristo, mamãe, papai, nesta manhã, né? Ordena tu casa, para que o Senhor vuelva a rescatar tus hijos, vuelva a rescatar tu casa. Quero orar por você nessa manhã, quero orar por você para que Deus haga uma obra gloriosa e preciosa em tua vida. Senhor, ó Deus, quero apresentar, Senhor, ó Deus, essas famílias que estão aí, esses padres e madres que estão conectados nesta manhã, que estão, ó Deus, necessitados desta palavra. Senhor, tu nos has hablado, Senhor, de 3 famílias com situações de morte em seus hogares, com filhos perdidos, quizá por enfermidades, outro, Senhor, ó Deus, uma niña atormentada por demônios. Senhor, ó Deus, eu quero pedir-te, Senhor, nesta manhã, que tu bendiga esses padres, essas madres que enfrentam situações, que choram, como a viúva de Naim, que chorava a causa de seu filho haver morto. Pero, Senhor, ó Deus, ela foi surpreendida com a presença de Jesus, que estendeu sua mão, estendeu sua misericórdia e lhe devolveu a vida a esse ninho, a esse jovem. Eu quero pedir-te nessa manhã, Senhor, que tu mires com olhos de misericórdia a esses padres e essas madres que choram diariamente, que clamam por o resgate de seus filhos. Oro por esses jovens e adolescentes que estão perdidos, amado Deus, quizá distanciados, separados do convívio familiar, já se han ido de la casa, han ido em rebelião, em rebeldia, em violência, enfim, ó Deus. Quero pedir que tu bendigas essas vidas, que tu estenda tua mão sobre eles, que Jesus se presente a eles como lo hiciste com a viúva de Naim, como fuiste à casa de Jairo, a devolver a vida à hija de Jairo. Senhor, ó Deus, que esses ninhos possam volver à vida uma vez mais, como aquele, Senhor, que saiu de casa, hijo pródigo, pero encontrou, Senhor, ó Deus, a possibilidade de regressar a casa, e seu papai estava com os braços abertos esperando. Senhor, ó Deus, bendice essas famílias que são afligidas, atormentadas por a situação de seus filhos que estão perdidos, Senhor, ó Deus. Eu bendigo esses filhos, bendigo esses ninhos, adolescentes e jovens, e declaro, Senhor, uma palavra de sanidade, uma palavra de restauração, uma palavra de
reconstruir sus vidas en el nombre de Jesús. Bendice essas madres, que elas nunca se cansem de orar, que nunca se cansem de creer que tu puedes restaurar, nunca se cansem de creer, que tenham sempre essa esperança viva em seus corações, que elas mesmas se entreguem, busquem de ti, que não se deem por perdidas, Senhor, ó Deus, senão que entreguem suas vidas ao Senhor Jesus, para que seus filhos puedan, Senhor, ser alcançados, porque tu palavra disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tu casa. Disse ao Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tu casa, mulher, tu e tu casa, homem. Creia no Senhor Jesus, entrega tu vida ao Senhor e tus filhos serão arrebatados do mundo e convertidos ao Senhor, porque é uma promessa que Deus nos ha dado. Se tu crês, será salvo tu e tu casa. Deus vai proveer os meios para que tus filhos vuelvam a la cordura, vuelvam a consciência limpa, sem pecado, que eles vuelvam, quizá incluso a casa, ou que vuelvam à normalidade, que retomem sua vida, que retomem seus estudos de onde pararam, que retomem, quizá, seus filhos, hasta alguns têm filhos que deixaram perdidos por aí. Enfim, quero pedir-te ao Senhor nessa manhã que sua misericórdia se estenda sobre ti e declara a ti, homem de Deus, declara a ti, mulher, tenha tu mirada puesta sobre tus filhos, que são pequenitos todavia, bendice-los, trata com amor, com carinho, para que eles possam crescer em um hogar sano e limpo, que pueda proveer todo lo bueno para que quando eles cresçam, o mundo não tenha poder sobre eles, que os demônios não tenham poder de atrapá-los, porque vão encontrar valores e princípios cristianos e bíblicos em suas vidas e em seus corações. Amém? Bendigo tu vida, meu irmão amado, minha irmã. Toma para ti essa palavra, creia que o Senhor tem palavra de salvação para tus hijos. Amém? Não te canses de orar por tus hijos, sejam jovens, adolescentes, já sejam hijos adultos. Siga orando por eles e o Senhor os vai bendecir. Amém? Que o Senhor te bendiga. Cristiano.